Introduzido a nível mundial e também em Portugal através da Schedule em 1996, o SolidWorks é claramente hoje em dia o standard dentro das ferramentas de desenvolvimento de produto em 3D. Neste vídeo temos um objetivo relativamente ambicioso. Por um lado, dar uma ideia das suas características mais essenciais, portanto, a filosofia de base do SolidWorks, percebendo como se cria uma peça, um conjunto e um desenho desde o início. Por outro lado, vamos apresentar em traços mais largos várias outras características e funcionalidades incluídas no software, bem como introduzir alguns dos produtos adicionais que constituem o ecossistema SolidWorks, nomeadamente os produtos de simulação e de projeto elétrico. Comecemos então pelo núcleo central do SolidWorks, o projeto mecânico. Vamos desenhar de raiz uma peça em 3D. Para criar uma peça no SolidWorks, vamos começar por chamar o comando novo e, clicando no nosso plano de topo, vamos criar um sketch. Portanto, um sketch é dentro do SolidWorks um conjunto de linhas, arcos, retângulos, portanto, aquilo que fizemos aqui neste caso concreto, que são essenciais para podermos criar uma operação em 3 dimensões. Portanto, coisa que fazemos agora, criando uma primeira extrusão com o comando de Extrude. Estamos já a fazer a segunda operação desta peça, portanto, desenhando naquela face traseira do nosso bloco este conjunto de linhas e arcos, e aqui estamos a dimensionar, sempre utilizando a mesma ferramenta de dimensionamento, precisamente aquele sketch. Okay? Quando o sketch estiver, digamos, completamente definido, nós vamos então avançar para uma segunda extrusão, desenhando a parte de trás, portanto, daquela peça. Esta peça vai também levar aqui mais uma nova extrusão, portanto, neste caso com o sketch de um círculo, para criarmos aquela geometria que ali estamos a ver, bem como um furo também circular que vai atravessar aquela zona, portanto, que acabámos também de desenhar no passo anterior. Podemos também dizer que o furo é passante, garantindo que ele vai sempre atravessar a totalidade da geometria da peça. Esta operação que estamos a ver agora é uma operação de fillet, que nos permite colocar aqueles boleados, portanto, arredondando a nossa peça de acordo com o raio que nós indicamos na especificação da mesma. Okay? Estamos já a mostrar aqui a ferramenta do Hole Wizard, que nos permite utilizar, portanto, as bases de dados de furações normalizadas, de acordo com a norma ISO ou DIN ou o que for, para criarmos furações de acordo precisamente com as normas de desenho. Neste caso concreto, a partir do momento em que definimos o material para a peça, como aqui fizemos no caso primeiro do aço e depois do alumínio, portanto, reparem como o software, como estamos a criar um modelo 3D, nos permite dar desde logo as características físicas desse modelo, em particular o seu peso. Alterando as propriedades, vamos gravar então este ficheiro. Okay? E vamos então começar por fazer um desenho 2D deste mesmo ficheiro. Okay? Reparem, extremamente simples a criação das vistas de desenho, portanto, incluindo vistas isométricas, portanto, num template que pode ser, obviamente, configurado por nós. Vamos também poder importar diretamente a partir do modelo 3D as cotas que nós utilizamos precisamente para criar esse mesmo modelo 3D, bem como podemos também importar ou desenhar ou adicionar outras cotas, portanto, que façam falta para comunicarmos corretamente o nosso desenho, de acordo com o objetivo pretendido. Portanto, neste caso, estamos a adicionar aqui mais algumas cotas. Reparem como o software empurra automaticamente aquela cota para cima quando colocamos a cota mais pequena, de acordo com as normas de desenho técnico. Estamos agora aqui a criar um corte, muito rapidamente. Vamos também adicionar aqui também uma linha de centro, precisamente no eixo daquele furo, bem como criar aqui uma vista de pormenor, que ajustamos aqui de acordo, portanto, com a posição na folha. Vamos ver que também poderemos adicionar, portanto, relativamente àquela furação que fizemos, portanto, em 3D, reparem ali a identificação de 2 furos com as características que indicámos, portanto, de acordo com a norma de desenho. Podemos ter as vistas quer digamos, em linhas, quer também utilizando o shading do SolidWorks. Reparem também, portanto, na legenda podem ser automaticamente preenchidas propriedades como o material, o peso da peça, a área superficial da peça ou outras que venham, portanto, propriedades de texto que venham do próprio modelo. Uma característica muito importante que temos dentro do SolidWorks é esta, portanto, o facto de ele ser completamente paramétrico. Reparem que eu aqui estou diretamente a partir do modelo, do desenho 2D, a alterar cotas da peça e a ver o resultado. Imediatamente, se o fizer também em 3 dimensões, como estamos aqui a fazer neste caso concreto, iremos, quando passarmos de novo para o desenho 2D, ter automaticamente refletidas
essas características dentro da nossa folha de desenho. Portanto, isto é algo que nós chamamos dentro do SolidWorks a associatividade, ou seja, sempre esta interligação direta entre peça, desenho e conjunto. Este é outro conceito muito importante dentro do SolidWorks, ou seja, ele é baseado em operações e nós temos sempre acesso, digamos, ao histórico de operações que foi utilizado para criar essa mesma peça. Estamos aqui a ver também, de novo, a característica paramétrica, ou seja, alterando os valores de qualquer cota, nós temos, digamos, a visualização imediata desse resultado. Outra característica importante dentro do SolidWorks, também disponível desde as primeiras versões, é aquilo que nós chamamos as configurações, ou seja, a possibilidade de termos várias versões da mesma peça. Portanto, neste caso estamos a fazer uma versão direita e uma versão esquerda, portanto, desta mesma peça, simplesmente alterando a cota que controla a posição axial, portanto, daquela zona circular da peça. Okay? Vamos então passar para o ambiente de conjunto, começando por adicionar precisamente a peça que temos vindo a trabalhar até agora. E agora vamos visualizar aqui uma outra peça. Portanto, reparem mais uma vez a tal situação extremamente importante baseada em operações, quer dizer que aqui temos uma sequência de uma operação de revolução, um chanfre, um fillet, uma operação de loft que nos permite fazer, digamos, a transição entre vários perfis ou entre várias curvas e também um corte final, que, aliás, um padrão, portanto, que aqui vemos, onde podemos colocar várias peças, portanto, bem como um corte final que ajusta aquele contorno circular, portanto, da nossa peça. Okay? Reparem que agora vamos então introduzir esta peça dentro do conjunto, onde já estava a primeira peça, mas como introduzimos uma peça, digamos, de raiz, uma segunda peça, portanto, dentro de um conjunto, essa peça não tem ainda relações que a posicionem, portanto, relativamente à primeira peça, que é fixa por default pelo SolidWorks. Neste caso, estamos aqui a criar muito rapidamente aquilo que nós chamamos dentro do SolidWorks mates, ou seja, relações de montagem, no primeiro caso de concentricidade e no segundo caso de coincidência, portanto, entre aquelas duas faces que estavam identificadas. Reparem que aqui vamos chamar de novo a primeira peça que introduzimos, mas agora chamando a configuração direita da mesma. Reparem, exatamente a mesma peça em duas configurações, colocamos aqui os restantes 3 mates de que necessitamos também para que a peça fique completamente definida no nosso conjunto. Um aspecto também sempre importante ao nível dos conjuntos é a possibilidade de calcularmos as interferências entre as peças. Reparem que aqui existem estas duas interferências, que aqui facilmente identificamos. Neste caso concreto, uma das maneiras de resolver seria, por exemplo, aumentar um bocadinho aquele comprimento, de 33 para 35. Se voltarmos a rever aqui, portanto, a detecção de interferências, veremos que elas ficaram corrigidas, portanto, neste exemplo em particular. A visualização dinâmica de mecanismos é realmente um dos pontos fortes do SolidWorks ao nível dos conjuntos. Reparem que aqui temos duas configurações, uma para um movimento horizontal, outra para um movimento vertical, portanto, criadas ao nível do conjunto, onde podemos ver em cada uma delas, precisamente, as possibilidades de movimento deste cabeçote. Reparem, portanto, utilizando este movimento de pinhão cremalheira, portanto, e um mate exatamente com a mesma descrição. Ao nível dos desenhos de conjuntos, reparem como podemos visualizar vistas em posição alternada, portanto, ilustrando as posições extremas que um conjunto pode atingir, bem como vistas explodidas, como aqui estamos a ver, e as correspondentes listas de materiais e balões identificativos de cada uma destas mesmas peças. Na última versão do SolidWorks foi também introduzindo este novo tipo de padrão de componentes, o padrão em correia ou corrente, que nos permite fazer este tipo de simulação, bem como podemos também fazer a simulação simplesmente ativando a gravidade e o contacto entre estes vários componentes da maneira como funciona, portanto, este mecanismo que diferencia as esferas pelo seu diâmetro. O SolidWorks possui igualmente um conjunto bastante alargado de funcionalidades na área da chapa metálica. Podemos criar as nossas peças de raiz, ou então, como estamos a fazer aqui neste caso concreto, converter a partir de um modelo sólido genérico, portanto, o nosso modelo num modelo de chapa e desse modo, portanto, obter de uma forma automática, portanto, o planificado dessa mesma chapa metálica, como aqui vemos. Este outro caso, portanto, mostra-nos como podemos fazer, portanto, uma transição, neste caso, entre um retângulo e um círculo, utilizando a funcionalidade do Lofted Bend, controlando exatamente qual é o número de quinagens que queremos para cada um dos cantos.
Outra das importantes funcionalidades do SolidWorks é aquela que chamamos de weldments, ou de construção soldada. Portanto, através destas ferramentas nós conseguimos criar peças em perfis metálicos, portanto normalizados de acordo com os estándares da indústria. Os perfis são automaticamente acertados, portanto, na altura da sua criação, com os cortes correspondentes. Podemos igualmente criar um conjunto de funções específicas para este tipo de produto, nomeadamente aqui com a adição destes gossês de reforço, ou, por exemplo, também a colocação destes topos nos tubos, portanto, através da ferramenta de end cap. Outra das funcionalidades é a colocação automática de cordões de soldadura simbólicos através desta ferramenta, o Weld-Bead. E toda esta funcionalidade é refletida naturalmente em termos do desenho 2D da construção soldada, quer ao nível da lista, digamos, do cut list, portanto, desta mesma estrutura, identificando as secções e os correspondentes comprimentos e ângulos, bem como a identificação de cada uma das peças. O SolidWorks possui ainda, portanto, um conjunto bastante alargado de ferramentas na área da modelação mais orgânica, baseada em superfícies, o que é excelente para designers industriais ou para pessoas que têm necessidade de criar formas mais estilizadas. Neste caso concreto, estamos a tentar criar, portanto, a superfície correspondente a este cabo de faca, tentando reproduzir exatamente a forma que está visível, portanto, através daquela imagem que temos ali como referência, portanto, e utilizando aqui a nossa ferramenta de freeform, precisamente para puxar e esticar a superfície, portanto, de acordo com o objetivo que pretendemos para este caso concreto. Okay? Temos um vasto arsenal de ferramentas de superfícies, extrudes, revolves, lofts, boundaries, bem como ferramentas que nos permitem também avaliar a qualidade das mesmas, como por exemplo esta, no caso, as riscas de zebra, ou então a visualização da curvatura das superfícies, bem como, já na preparação da peça, portanto, para a sua fase de molde de injeção, no caso uma peça de plástico, uma ferramenta que nos permite analisar as saídas da peça, portanto, e preparar o seu fabrico. Do ponto de vista da preparação das peças, do ponto de vista do molde de injeção, o SolidWorks tem também um conjunto de ferramentas bastante interessantes neste sentido. Conseguimos, por exemplo, identificar de forma automática a linha de junta, bem como, através da ferramenta de shut-off, fechar todas as superfícies onde possa haver contacto entre bucha e cavidade de uma forma também automática. Completamos depois a definição da zona moldante, criando o plano de junta, também de uma forma automática, bem como a criação também automatizada, portanto, da bucha e da cavidade correspondente, utilizando, portanto, precisamente um conjunto bastante integrado e sequencial de ferramentas específicas para a área dos moldes. Podem também ser, obviamente, analisadas mecanismos, animações, elementos móveis dentro dos moldes. Portanto, o software tem, de facto, um conjunto de ferramentas extremamente interessantes para esta área. As características do SolidWorks permitem também uma interessante automatização de processos. Por exemplo, aqui neste caso concreto, utilizamos as configurações não só para definir diferentes tamanhos destas guardas para a construção civil, mas também para definir as geometrias ou tipologias completamente diferentes dos mesmos elementos. Neste modelo de escada em espiral, conseguimos de uma forma muito simples e utilizando as características paramétricas do SolidWorks, simplesmente manipular a altura entre pisos ou o diâmetro da mesma escada ou qualquer outro parâmetro, portanto, que nos interesse controlar, como por exemplo a altura entre degraus. Okay? Se colocamos uma altura mais pequenina, portanto a escada enrola muito mais. Se aumentamos esta distância, portanto ela chega lá acima num número muito menor de degraus. Portanto, tudo isto é possível graças às características paramétricas do SolidWorks. Que aqui também colocamos em ação, neste caso concreto, nesta estrutura metálica que já tem criadas os desenhos de produção, com listas de materiais, quantidade de peso de ferro, etc. Neste caso, mais uma vez, podemos também facilmente alterar características estruturais, portanto, do nosso modelo, digamos a largura da nave, o ângulo, ou até características dos próprios perfis. Aqui estamos a manipular este perfil para um perfil de maiores dimensões e sabemos que assim que passamos para o desenho 2D, que imediatamente todas as vistas, todos os pormenores, as tabelas, digamos os novos perfis que escolhemos, o peso, tudo isso está automaticamente também atualizado. Da mesma forma, podemos também no SolidWorks
por exemplo, calcular o volume que este recipiente, que esta garrafa leva, portanto, imediatamente, simplesmente manipulando precisamente o nível desse volume dentro do recipiente. O SolidWorks é também bastante rico ao nível da criação de imagens fotorrealísticas e de animações. Com um PhotoView 360, portanto completamente integrado dentro do SolidWorks, nós conseguimos obter de uma forma muito simples imagens de qualidade fotorrealística, portanto com muito pouco trabalho. Portanto, calculando de uma forma bastante rigorosa todo o tipo de materiais, reflexos, luz ambiente, portanto, e tudo mais. Neste caso concreto, reparem como o carro está a refletir também este ambiente que está à volta dele, integrando-se completamente no contexto desta imagem, portanto, e produzindo um resultado de muito boa qualidade em muito pouco tempo. Outra das possibilidades do PhotoView, portanto, é a possibilidade de criação de uma luz solar que pode ser animada para refletir como é que um determinado modelo se irá comportar, portanto, ao longo da evolução do dia. O SolidWorks Routing é um módulo incluído dentro do SolidWorks Premium que nos permite acelerar o desenho de tubagens e de cabelagens elétricas. Portanto, com o Routing nós conseguimos definir a nossa tubagem em 3D, definindo exatamente as suas características e o tipo de tubagem que estamos a criar, bem como adicionar uma vasta biblioteca de acessórios que vêm incluídos com software de bombas, válvulas, derivações, redutores, que podem ser automaticamente inseridos e também, reparem como o software também automaticamente acerta no tamanho da válvula correspondente em relação ao tubo. O ecossistema SolidWorks é também extremamente rico em ferramentas de simulação integradas. Estamos a falar não só do SolidWorks Simulation para fazer análise de elementos finitos, mas também de mecanismos com o Motion, de fluidos com o Flow Simulation, de plásticos com o Plastics e também da ferramenta de análise de impacto ambiental SolidWorks Sustainability. Comecemos por ver alguns exemplos do SolidWorks Simulation. Neste primeiro exemplo de SolidWorks Simulation, vamos analisar este caso concreto, uma viga constituída por estes dois elementos metálicos que está encastrada do nosso lado esquerdo em relação àquela parede. Okay? Vemos que existem aqui várias ligações aparafusadas, portanto, quer na extremidade que liga com a parede, quer entre as duas vigas. Estamos já a visualizar a malha, portanto, que foi criada muito rapidamente pelo SolidWorks Simulation, bem como os resultados, neste caso em termos de tensões equivalentes de von Mises, também calculados muito rapidamente pelo sistema. Aqui temos os deslocamentos e aqui temos também uma verificação bastante interessante em que o SolidWorks Simulation nos avisa se aqueles parafusos cumprem ou não, portanto, e de acordo com as normas, as cargas a que estão sujeitos. Temos também gráficos de fator de segurança, podemos também fazer a animação dos nossos resultados, portanto, sempre sem qualquer problema. Neste outro caso, portanto, nesta estrutura metálica, temos a estrutura, portanto, encastrada junto a estas 4 placas na base e depois sujeita, portanto, a uma força extremamente forte, portanto, na zona superior. Mais uma vez, podemos visualizar tensões equivalentes de von Mises, deslocamentos, fatores de segurança, e podemos utilizar quer elementos sólidos, que é o que estamos a fazer neste caso concreto, quer também elementos de viga, muito habituais, portanto, em termos de estrutura metálica. Outro dos tipos de análise que conseguimos fazer é o teste de queda, portanto, em que podemos simular o que é que aconteceria a um determinado objeto se caísse de uma determinada altura ou com uma determinada aceleração e atingisse o chão, portanto, com essa mesma aceleração. Neste caso concreto, aproveitamos as características de simetria do modelo para poder analisar apenas 1/4 do modelo, sendo que os resultados depois poderão ser visualizados para a totalidade do modelo. Neste outro caso, estamos a analisar um problema do tipo térmico, onde vamos colocar aqui um sensor de temperatura, portanto, que faz ativar e desativar, portanto, uma fonte de calor, neste caso, no fundo da nossa chaleira. O SolidWorks Motion é uma poderosa ferramenta de cálculo cinemático. Quer dizer que nós conseguimos introduzir motores, atuadores e visualizar, portanto, em tempo real exatamente como é que o nosso mecanismo se irá comportar, determinando posições, velocidades, acelerações, esforços nas molas. Aqui, no caso anterior, estávamos a ver até utilizando, portanto, a funcionalidade do Event Based Motion e, ao mesmo tempo, retirar informação em formato gráfico interativo de todas as variáveis cinemáticas que nos interessarem do nosso modelo.
O SolidWorks Flow Simulation é um poderoso software de cálculo CFD completamente integrado dentro do SolidWorks. Reparem que aqui neste caso concreto estamos a introduzir um caudal de entrada e uma pressão atmosférica à saída, e o software consegue-nos dizer, portanto, para esta válvula e nesta posição, com a válvula 3/4 aberta, exatamente quais são as velocidades e as pressões, portanto, no interior do nosso equipamento, bem como conseguimos visualizar as trajetórias do fluido, portanto, passando através da válvula. Okay? Vamos comparar, portanto, estes resultados com os resultados da válvula apenas 1/4 aberto. Portanto, vamos reparar que o fluxo agora, portanto, anda muito mais lentamente, com apenas um pico de velocidade, portanto, junto ali à zona de fecho da válvula, digamos assim. Podemos também visualizar, portanto, não só a velocidade como a pressão, como ainda há bocadinho também fizemos. Neste outro exemplo, estamos, neste caso, não na presença de um problema interno, mas sim de um problema externo, portanto, do tipo em que nós analisamos situações, portanto, de fluxo aerodinâmico ou de dispersão de poluentes, por exemplo, portanto, num determinado contexto. Neste caso concreto, estamos a colocar, portanto, um determinado vento a incidir sobre esta torre de água e a visualizar, quer de forma animada, portanto, os gráficos de pressão e de velocidade, quer também, mais uma vez, através desta simbologia, portanto, que indica o fluxo do ar ao longo do modelo. O SolidWorks Plastics é uma importante ferramenta para validação reológica, quer para os designers de peças de plástico, quer para os moldistas. O seu processo de trabalho começa por definir o material que iremos injetar, bem como as condições de enchimento do molde. Vamos definir também a localização da injeção e podemos também analisar as espessuras da peça, portanto, tentando fazer com que a peça tenha a espessura mais uniforme possível. Quando corremos o Plastics, portanto, vamos então visualizar um conjunto de gráficos muito importantes para a interpretação, digamos, desta situação de análise, portanto, incluindo a simulação do enchimento do plástico e o tempo total de ciclo, portanto, desse mesmo processo de injeção. Vamos visualizar também, portanto, os sítios onde é acumulado o ar durante o enchimento, as linhas onde as frentes de plástico vão também entrar em contacto uma com a outra, avaliar portanto, a facilidade de enchimento, portanto, deste mesmo modelo. Podemos também fazer análises mais sofisticadas ao nível do warping da peça, portanto, verificando exatamente qual é que será a forma final da peça depois do processo completo de injeção e ajustar, portanto, o nosso modelo ou as condições, portanto, do molde de acordo com essa informação. Portanto, uma ferramenta também de análise reológica extremamente completa. Os produtos SolidWorks Electrical simplificam o projeto de sistemas elétricos através das suas ferramentas de design inteligentes, uma base de dados de componentes muito abrangente e a associatividade em tempo real entre o esquemático 2D e o modelo 3D. Existem dois produtos SolidWorks Electrical, o SolidWorks Electrical e o SolidWorks Electrical 3D. O SolidWorks Electrical é uma ferramenta 2D que pode ser usada para criar esquemáticos elétricos inteligentes, unifilares ou multifilares. Ele contém uma vasta biblioteca com cerca de 500 mil componentes elétricos standard e possibilita a importação direta dos símbolos DWG e DXF e respectivas propriedades e ligações. Também contém mais de 4.000 símbolos para utilizar em esquemas e layouts elétricos e permite gerar automaticamente esquemas PLC, desenhos de barras de terminais e toda a documentação de apoio do projeto elétrico. O SolidWorks Electrical 3D depois vai utilizar a informação do esquemático para modelar o sistema elétrico em 3D no SolidWorks, com atualizações bidirecionais em tempo real entre o 2D e o 3D que permitem sincronizar os projetos eletromecânicos de modo a que tudo fique coordenado ao longo do seu desenvolvimento. A colocação de sistemas elétricos e de cabos nos modelos 3D permite depois a determinação do seu comprimento ideal e o planeamento de locais e caminhos específicos para a montagem. A área do CAM é servida através de produtos parceiros, completamente integrados no interface SolidWorks. A Schedule trabalha com duas soluções de CAM, dependendo dos requisitos específicos dos clientes. Uma delas é o HSMWorks. O HSMWorks é uma ferramenta de CAM de última geração, com as capacidades de fresagem de 2,5 eixos até 5 eixos e também de torno.
Ele tem uma integração e associatividade completa com o ambiente SolidWorks, portanto, tornando-se por isso muito fácil de usar. Contém uma biblioteca de ferramentas com reconhecimento de furos. É muito rápido na geração de percursos das ferramentas, porque tem uma tecnologia nativa multicore que permite ainda, portanto, o processamento do CAM distribuído pelas diversas máquinas na rede. Faz a simulação e a verificação sólida, portanto, com detecção de colisões nos percursos das ferramentas. Inclui mais de 60 pós-processadores standard, portanto, os habituais Fanuc, Siemens, Fagora, Idenam e bastantes outros. Permite também a geração de listas de ferramentas e relatórios. Inclui o HSM Editor para a edição e envio de código DNC para as máquinas. E uma das vantagens que é também mais referida é que a otimização dos percursos das ferramentas possibilitada pelo HSM Works permite aumentar a eficácia dos equipamentos CNC e a vida útil, portanto, das ferramentas de corte. Então, é uma ferramenta de CAM extremamente completa, de última geração, e que nós recomendamos, portanto, à grande maioria dos nossos clientes SolidWorks. Vejamos agora, a título de exemplo, alguns modelos criados com o SolidWorks. Esperamos que nesta introdução de meia hora lhe tenhamos dado uma ideia das características estruturais do SolidWorks. O facto de ser um modelador sólido paramétrico 3D, associativo e baseado em operações, bem como muitas das capacidades adicionais que encontrará nesta potente ferramenta, nomeadamente na área da chapa, da construção soldada, nos moldes e superfícies, na visualização fotorrealística e no routing. Abordámos também as componentes de projeto elétrico, CAM e simulação incluídas no SolidWorks, em particular os módulos de elementos finitos, mecanismos, fluidos e plásticos. Este vídeo arranha a superfície daquilo que é possível fazer com esta impressionante ferramenta de projeto. Para saber mais sobre qualquer questão técnica ou comercial relacionada com o SolidWorks, a Skedio está ao seu dispor. Consulte o nosso site em www.skedio.com para mais informações e obter os nossos contactos. Agradecemos a sua atenção e até à próxima oportunidade.